Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 5 de outubro. Julgamento histórico. Supremo Tribunal Federal decide que o partido é o dono do mandato parlamentar. Deputados federais, estaduais e vereadores que trocaram de legenda podem perder a vaga no Legislativo. Veja também as comemorações pelos 20 anos da Constituição Federal. Bom dia, Paulo José. E como os jornais abordam essa decisão histórica no Supremo Tribunal Federal? Bom dia, Adriana Marcondes. Os jornais se dividiram na hora de editorializar a decisão. Alguns, como o Correio Brasiliense, aplaudiram abertamente o que chamou de o fim da farra dos políticos que trocam de partido a 3x2. Outros consideraram a decisão do Supremo um jeitinho brasileiro, mas a maioria dos jornais simplesmente registrou a decisão em suas manchetes. Os jornais também abriram espaço para a decisão do PMDB de afastar os PMDBistas independentes Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon da Comissão de Justiça do Senado. A decisão foi comparada ao gesto de Orestes Quercia e os anões do orçamento que em 92 impediram Ulisses Guimarães de presidir a Comissão de Justiça da Câmara. A prisão dos parentes de Augusto Pinochet e a autorização da prática de tortura pelo governo norte-americano fecham as matérias das primeiras páginas de hoje. Conosco, para comentar as manchetes e outras notícias, nós recebemos o deputado Darcísio Peronde. Bom dia, Paulo. PMDB do Rio Grande do Sul. Bom dia, André. Queremos agradecer desde logo pela participação no nosso programa e vamos direto às manchetes, começando pelo Jornal do Brasil. Jeitinho no Supremo. Jornal Globo. Supremo decide punir infidelidade partidária. E aqui do lado, Papa líder, Flamengo vence São Paulo. Correio Brasiliense. Infiéis escapam, mas STF põe freio à farra. Aqui embaixo, tropa de Renan caça Simon e Jarbas. Folha de São Paulo. STF restringe troca-troca partidário. Aqui do lado, Serra aponta perda com SUS e prevê colapso da saúde em São Paulo. Valor econômico. Câmbio faz cair exportação de manufaturados aos Estados Unidos. E aqui embaixo, contratação de deficientes chega à Justiça. No estado de São Paulo, STF decide pela fidelidade e barra trocas de partidos. Deputado, dessas manchetes, notícias, destaques que eu acabei de ler, qual é que o senhor considera mais importante? A decisão sábia, histórica, firme do Supremo Tribunal Federal em relação à fidelidade partidária. Partidos fortes, democracia forte, país melhor. Parabéns ao Supremo. Os comentários do deputado, as manchetes dos jornais e os principais fatos no Congresso Nacional. O Primeira Página já está no ar. 8h03, horário de Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 que o mandato parlamentar pertence ao partido e não ao candidato eleito. O deputado que trocar de legenda pode responder a processo por perda de mandato no Tribunal Superior Eleitoral. Mas a regra só vale a partir de 27 de março deste ano, data em que o TSE se pronunciou a favor da fidelidade partidária. O ministro Celso de Mello recomendou que a fidelidade partidária seja seguida somente após 27 de março deste ano, data em que o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o mandato pertence ao partido e não ao eleito. Mas Celso de Mello não concorda com a perda de mandato automática. Ele propôs que quem se filiou a outro partido depois de março terá de enfrentar um julgamento no TSE. Os deputados terão de provar os motivos previstos na lei para se desfiliar dos partidos pelos quais foram eleitos, que são perseguição política e divergência ideológica em relação à direção do partido. Quem trocou de sigla antes de março está livre de processo. Por isso, Celso de Mello, apesar de defender a fidelidade partidária, negou o pedido do PSDB, que queria de volta as vagas dos deputados que saíram do partido. Todos os ex-tucanos migraram antes de março. O ato de infidelidade, quer a agremiação partidária, quer, sobretudo, aos eleitores, traduz
um gesto de intolerável desrespeito à vontade soberana do povo. O ministro Eros Grau, relator da ação do PPS, negou o pedido do partido. Ele alegou que o que está em jogo não é a fidelidade partidária, e sim a perda de mandato. Eros Grau reforçou que a Constituição não prevê perda de mandato por troca de legenda e disse que o Supremo não pode legislar. O limite da interpretação é um texto. A Corte está aqui para exigir que esse limite seja observado, não para rompê-lo. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação do Democratas, também votou a favor da tese de que o mandato pertence ao partido e concordou com Celso de Mello. Só podem responder a processo de perda de mandato os deputados que mudaram de legenda depois de março deste ano. Por isso, Carmen Lúcia aceitou o pedido do Democratas apenas em relação à deputada Jusmaria Oliveira, que deixou o partido um dia depois da resolução do TSE. É preciso garantir o direito à ampla defesa e que a observância do princípio constitucional da segurança jurídica. Os ministros decidiram por 8-3 que o mandato é do partido e não do parlamentar, mas essa decisão só vale a partir do dia 27 de março deste ano. Com isso, todos os deputados que trocaram de partido depois dessa data ficam sujeitos a processo no Tribunal Superior Eleitoral e podem perder o mandato. O Supremo, mais uma vez, fez história. Nesse país acabou o troca-troca, a imoralidade, o desrespeito aos programas partidários, aquilo que indigna também a sociedade brasileira. Essa decisão, longe de dispensar a elaboração de uma lei, exige a elaboração de uma lei para que haja um diálogo entre essa futura resolução do Tribunal Superior Eleitoral e uma lei que o Congresso deve editar sobre o assunto. A decisão foi favorável ao meu cliente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o presidente da Câmara agiu da única forma que podia agir, ou seja, não declarando nenhuma vacância. Os processos que podem existir agora correrão no Tribunal Superior Eleitoral daqueles que trocaram de partido depois do dia 27 de março. Como eu disse no início do programa, os jornais registraram, a maioria registrou em suas primeiras páginas a decisão do STF. STF decide pela fidelidade e barra trocas de partido. Estadão Globo. Supremo decide punir infidelidade partidária. Folha. STF restringe troca-troca partidário. Correio. Infiéis escapam, mas STF põe freio à farra. Agora, o Jornal do Brasil considerou um jeitinho no Supremo, uma vez que não pegou todos os que trocaram de partido. Teria sido um jeitinho, deputado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Foi uma decisão equilibrada. Em 27 de março, saiu a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que poderia perder o mandato. Então, esses colegas, até 27, estão assegurados. Pós 27, os colegas deputados, se houver processo, os colegas terão todo o direito de defesa. Mas mais importante, agora botou um limite, botou um marco, respeitando o que tinha antes e a partir de agora tem decisão. Não se troca partido como se troca de meia ou de sapato. O eleitor tem que ser respeitado. Eu defendo em qualquer espaço. O meu mandato é do meu partido, da legenda do meu partido, do programa do meu PMDB, que defende o SUS, que defende a educação, que defende um país com menos impostos. Então, o programa do meu partido, isso eu devo respeitar. E o Supremo agora clareou porque a lei nossa aqui não estava muito clara. E nós votamos uma meio aqui na Câmara e foi para o Senado. Agora há tempo de nós definirmos uma lei aqui dentro da orientação do Tribunal Superior. Agora, essa decisão do Supremo Tribunal Federal acaba, como o senhor mesmo disse, respeitando a decisão do eleitor, porque ao ir às urnas, o eleitor define a composição partidária no legislativo, tanto municipal como estadual e federal. Com o troca-troca, essa composição acaba ficando desigual daquela das urnas. Sim, tem que se respeitar o direito do eleitor, que vota nas propostas do partido. Mas a política brasileira vai em cima muito da fulanização. Se isso realmente for consagrado, e espero que sim,
o eleitor também vai olhar para o programa. Tá? Para o programa. Hoje o eleitor vota no partido ou no candidato? A tendência histórica do Brasil é votar no candidato. Por isso nós temos um sistema político frágil. Fraqueza do sistema partidário. Só por isso. Exatamente. Mas na realidade, Adriana e Paulo, o que precisa mesmo é nós retomarmos com força o parlamentarismo. Tem uma proposta aprovada numa comissão especial. O parlamentarismo que vai fortalecer os partidos, vai estimular a corresponsabilidade entre o poder executivo, o prefeito, o governador e o presidente, para não estimular grandes ações do troca-troca, a corresponsabilidade do parlamento com o executivo. A maioria dos países do mundo tem o parlamentarismo. Isso precisa ser criado no país. Nós voltarmos e discutirmos isso em todas as praças do Brasil, o parlamentarismo. Hoje, deputado, no parlamento brasileiro, para se falar em parlamentarismo? Adriana, você está grávida. A Câmara foca. Né? E gravidez, quem tem um ventre como ela tem, aí ela ficou mais bonita do que é. O que a Adriana com a gravidez? Mostrando que ela tem esperança. Acredita na vida, acredita no Brasil, acredita no mundo. Né? E eu acredito, porque senão não faria política. Eu acredito que nós podemos trabalhar assim no parlamentarismo, temos partidos fortes, executivo forte, mas respeito mútuo entre executivo e no parlamento. E aí os brasileiros vão acreditar cada vez mais na instituição política, que é mais do que necessário. Ontem se fez 15 anos do falecimento do Ulisses Guimarães, e o PMDB Senado, o Senado comemorou. Olha, o Ulisses defendia a democracia, partidos fortes como ninguém. Senhor direto. Deputado, o Jornal Globo também abriu uma manchete de página dizendo aqui que a liberação de emendas para os infiéis superou em 35% a média do Congresso. O deputado que foi para o PR ganhou mais que todos os do PPS juntos. Se existe, como diz o Correio Brasileiro, uma farra partidária, existe também uma farra das emendas. Olha, tem deputados na oposição que superam deputados da base. Na liberação de emendas. Na liberação de emendas. Então, essa avaliação tem que ter cuidado. É óbvio, o deputado da base tem mais acesso aos ministros, tem mais acesso ao ministro institucional, enfim, as pessoas que decidem. Mas não dá para focar de forma radical. Sim, deputados da base têm mais acesso, têm mais oportunidade de receber. Deputados de oposição, que às vezes fazem discursos fortes, como eu fazia na época do Lula, agora pragmaticamente eu estou obedecendo às ordens do meu partido, eu pouco recebia. Que me constrangia de ir lá brigar por minhas emendas. Daí vem a atração. Daí vem a atração do governo. Daí vem a grande atração do governo e o troca-troca partidário. Não, a questão das emendas, Adriana, é legal, é institucional, deveria ser impositiva, deveria ser automática. Mas poder é poder. Todos os partidos, no governo Fernando Cardoso, que eu defendi durante 8 anos, sofri como ninguém nos últimos 4 e me reelegi sem emendas. Também poder é poder ser executado. Só que não pode haver farra-farra, troca-troca e repito. Trocar de partido não se troca de meia ou de sapato. Não dá. Não dá. Só para lembrar o telespectador da TV Cama, para ele entender como é que foi esse resultado de ontem, que foi muito tarde, muito provavelmente ele não acompanhou. Só à noite nos telejornais é que deve sair. Foi depois das 11 a decisão que saiu. Vamos ver como votaram os ministros. A favor dos partidos: Celso de Mello, Carmen Lúcia, Carlos Alberto Direito, Aires Brito, César Peluso e Gilmar Mendes. A favor dos parlamentares: Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Eros Grau, e tem 2 aqui que ainda não haviam votado quando eles tiveram que fechar a edição. Lembrei-se porque não votou, enfim, porque estava na presidência. E Marco Aurélio Mello. Deputado, há uma expectativa em relação a essa decisão por conta do que pode acontecer daqui para frente. O senhor conhece bem essa área. O senhor acha que ainda dá para entrarem
no Supremo novas ações de recuperação de mandatos, porque alguns ficaram de fora, alguns partidos não reivindicaram, como fizeram o PPS, etc., o DEM, etc. O senhor acha que ainda cabe isso daqui para frente? Porque a decisão está tomada, a possibilidade existe. Pelo que eu li hoje de manhã, e eu vi um pouco ontem, abre espaços. Abre espaço. Nós temos aí isso nós estamos falando em termos de deputados. Isso afeta as eleições proporcionais para vereador também. Não é apenas para deputados e senadores, para vereadores também. O Supremo deu a linha, essa resolução deve sair nos próximos dias e valerá também para os vereadores. Até 27 sem problema, a partir de 27, se os partidos quiserem o mandato, vão entrar no processo. Eu ouvi um dos ministros ali, hoje cedo, um dos ministros, de que esses processos depois demoram muito. Mas deverá haver ações de outros partidos. E cabe uma nova legislação também aqui no Congresso Nacional sobre a fidelidade partidária? A Câmara já votou uma legislação, eu achei uma meia sola, e foi para o Senado, e o Senado não votou. Sim, o Congresso é soberano. Mas também existe aqui seriedade, aqui existe bom senso, aqui existe inteligência. Como um colega que falou há pouco do Partido Comunista, um deputado que é um estudioso, pensador, que agora vamos trabalhar uma lei equilibrada entre a resolução do tribunal e uma lei do Congresso. Ele não citou que já tem uma pronta que nós encaminhamos lá para o Senado. A decisão do Supremo foi razoável e equilibrada, e eu acredito que nessa linha o Seraqui, que já tem deputados que até querem invocar para os seus partidos. E o equilíbrio razoável, a seriedade entre nós aqui também vai imperar, como imperou lá. Agora, é bom lembrar que essa decisão também atinge deputados estaduais e vereadores, todos os que chegaram ao poder pelo voto proporcional. Então isso vai ter um impacto, já se estima que mais ou menos 5 mil vereadores teriam mudado de partido, e alguma coisa entre 500, 700 deputados estaduais. Não sei exatamente esse número. Com certeza vai sim, de qualquer maneira, um impacto muito grande. Agora, o jornal Folha de São Paulo tem um boxezinho aqui que é curioso, diz o seguinte: a decisão deixa uma brecha para o troca-troca. Além de livrar pelo menos 30 dos 45 deputados federais que estavam ameaçados de cassação, a decisão de ontem do STF mantém brecha para que os políticos continuem mudando de legenda no ano que antecede as eleições, nos períodos em que o troca-troca mais se intensifica atualmente. O deputado federal, o estadual ou o vereador que resolveu mudar de partido cerca de um ano antes de disputar a reeleição ficará passível de perda de mandato pela decisão de ontem. Mas isso só ocorrerá se a legenda prejudicada recorrer à Justiça Eleitoral, que abrirá processo que pode durar mais de um ano. E depois da decisão, o cumprimento pela Casa Legislativa ainda pode durar meses. Não é o caso, especificamente em relação a esta norma, do Congresso se antecipar e fixar logo uma jurisprudência, votando a legislação aqui, deputado? E o deputado ainda pode alegar perseguição política e divergência ideológica com o partido. Mas é verdade que também existe. Eu faço política há 13 anos apenas. Nunca sofri dificuldades dentro do meu partido, que é o MDB. Mas isso também existe. Então precisa dar o direito de defesa. Tem deputados excelentes que assumem bandeiras extraordinárias, coletivas nessa casa, que dentro do seu partido sofrem ou sofreram problemas sérios, se não é em nível nacional, em nível local ou regional. Então precisa, a política não é uma ciência exata, é uma entrega, é um ato coletivo. Quem faz política é olhar para a população, não olhar para si, mas precisa respeitar também o deputado que solta tudo para fazer política. Então precisa uma análise mais. Aquilo que a Folha colocou, eu coloquei no início das nossas conversas, não é? Deputado, e a partir da data limite estabelecida pelo STF para a troca de partido, que é 27 de março deste ano, 16 deputados federais mudaram de legenda. Eles poderão responder a processo por perda de mandato no Tribunal Superior Eleitoral, caso o partido de origem queira o mandato de volta. Veja quem são esses deputados federais.
Do PRB, deputado Carlos Souza. Kleber Verde. Marcos Antônio. Do PSC, Davi Alves Silva Júnior. Jurandir Loureiro. Silas Câmara. Takayama. Do PMDB, Geraldo Rezende. Jackson Barreto. Sérgio Brito. Do PDT, deputado Damião Feliciano. Do PR, Clodovil Hernandes. Doutor Paulo César. E Jusmaria Oliveira. Do PV, Lindomar Garçom. E do PSDB, Gervásio Silva. Para o deputado Correio Brasiliense, o senhor até já citou aí de raspão, mas acho que dá para a gente esmiuçar um pouco mais. Já antecipo aqui que os infiéis já pensam em recuar. Os deputados que trocaram de partido depois de março querem voltar às legendas, e aqueles que planejavam mudança abortam planos. Decisão do STF enfraquece projeto de anistia. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O senhor acha que esses partidos vão receber de braços abertos esses que os abandonaram? Não sei. Realmente eu não sei. Isso depende, porque saiu e por que quer voltar. No caso específico do Geraldo Rezende, que é do seu partido PMDB. O Geraldo Rezende é um deputado médico, uma figura extraordinária. Ele trabalha como ninguém, focado na polícia de assistência social e focado na saúde. É um dos melhores quadros nesta casa. O PMDB o recebeu com muita alegria e vai querer mantê-lo. Agora, vai ficar complicada a situação desses outros deputados se os partidos deles ingressarem com solicitações junto ao Supremo, com mandato de segurança junto ao Supremo, como fizeram o DEM, etc. Sim, mas aí vai, o Supremo é sábio, por isso que é Suprema Justiça. Demorou na questão da crise do mensalão, demorou, levou tempo, e houve a denúncia desses 40 brasileiros. O Supremo é sábio, então está dando um espaço de defesa e de justificativa. Não se troca partido, não se troca de ideia, mas pode haver razões bem claras que está na lei. Então precisa dar este direito de... O infrator, o traficante tem direito de defesa, como o deputado não vai tê-lo? Vamos respeitar esse espaço do cidadão deputado, por uma razão ou outra mudou. Então ele vai ter direito de defesa e os juízes do Supremo vão decidir. Por conta dessas condições que a própria Adriana acabou de citar. Perseguição política, ideológica. Então precisa isso. Nós não vivemos no Tribunal de Inquisição. Olha o que foi feito na Idade Média. Não é? Agora, esse mundo afora, não podemos repetir. Então o Supremo foi razoável e deu esperança a todos os brasileiros de uma política coletiva de entrega. O que você acha que deve ser feito com parlamentares como o deputado Paulo Rubens Santiago, que trocou de partido, mas não comunicou o fato ainda à Câmara dos Deputados? Eu não tenho detalhe em relação ao Paulo Rubens. Ele é um deputado corajoso, autônomo, um trabalho muito forte em relação à questão da corrupção, até foi marcado em termos pelo seu partido. Eu prefiro falar do Rubens, das suas qualidades que ele tem. Agora, evidentemente, que ele está enroscado com essa situação. Ele vai ter que explicar com clareza. Ele saiu do PT para o PDT. Sim, ele vai ter que explicar com clareza. Não comunicou mesmo. Não comunicou a mesa da Câmara. Pode ser um caso complicado, mas teria que ser feito hoje. Hoje é o último prazo. Talvez seja o mais complicado. O último prazo é hoje. Para você estar num partido e ter condições de concorrer às próximas eleições. Deputado, o Jornal Globo lembra aqui que houve aquela tentativa aqui na Câmara de anistiar prováveis atingidos por uma decisão desfavorável do STF. E o STF reagiu. Sim. Tem aqui, reforma política. Acho que não há razoabilidade de anistiar aqueles que transgrediram a lei, disse Marco Aurélio de Mello. E tem uma frase dele aqui: quem tem o monopólio da última palavra é o STF. É absolutamente inadmissível
qualquer ensaio de resistência por parte de qualquer órgão estatal a uma decisão judicial, especialmente quando proferida pela mais alta Corte de Justiça do país. Agora já é uma frase do ministro Celso de Mello, ao chegar para o julgamento. Não há nenhum tribunal superior ao Supremo Tribunal Federal. Trata-se da Corte Suprema em matéria de jurisdição constitucional. Quem tem o monopólio da última palavra é o Supremo e ninguém mais. Só acredita ainda na possibilidade de uma reação por parte da Câmara em relação a isso? Adriano e Paulo José, eu não gosto de falar em cima de presunção. Evidente que a Câmara e o Senado serão razoáveis e equilibrados. Mas do outro lado, diz o ministro Marcos Mello, que eu admiro, que a análise das leis, quem faz, e quando precisa fazer, é o Supremo. Mas quem faz as leis somos nós, senadores e deputados. Elas podem ser questionadas, essa casa também erra, mas dizer ao ministro Marcos Mello, que eu admiro, que tem uma posição muito firme, Celso de Mello, quem faz as leis, senhor ministro, é a Câmara e o Senado. Poderão fazê-las, poderão não acertar, mas é a Câmara e o Senado. E eu acho que esta casa e o Senado... Não, a lei que nós votamos na Câmara já está no Senado, que permite o deputado, 3 meses antes, eu não me lembro bem, lá bem próximo à eleição, possa ainda trocar. E o Senado não decidiu. Então isso foi antes da decisão de ontem, não é? Mas esta casa tem deputados, o Senado também, equilibrados, inteligentes, sábios, deputado, e vão buscar o equilíbrio. O Jornal Globo abre espaço para críticas duras a Arlindo Quinalha por ter contratado o ex-ministro do TSE, que é o Neves, né? Fernando Neves, ex-ministro do TSE, para defender. E diz aqui, tem até uma frase aqui do Chico Alencar, bastante irônica, dizendo: esse é um advogadão que não cobra pouco, por que chamar um bambambam desses? A Câmara sempre distribui pareceres de sua consultoria jurídica e na hora de brilhar no Supremo chamam superstar, disse Chico Alencar, irônico. Ao mesmo tempo, o ministro do Supremo, Celso de Mello, que a gente acaba de citar, rasgou-se em elogios a Arlindo Quinalha, dizendo que ele tem respeitado a Constituição. Em seguida, disse aqui a matéria, Celso de Mello, mais antigo integrante do Supremo, disse não acreditar que a Câmara tente uma saída para preservar os mandatos parlamentares infiéis. E a frase dele: o presidente da Câmara tem se mostrado uma pessoa altamente responsável, um homem muito prudente, que tem demonstrado respeitar não só as decisões judiciais, mas o que é básico e fundamental, tem respeitado a Constituição Federal. Essas duas observações dos dois últimos afirmam o que é o deputado Arlindo Quinalha. Nessa história de defensor do SUS, homem correto em toda a sua vida, inteiro, e os dois ministros reafirmaram. O deputado, o Chico de Alencar, ele lutou como eu para acabar com para acabar com a ditadura militar. Essa linguagem que ele faz, jocosa e irônica, não sei, às vezes eu acho que ele quer a esculhambação, a entropia, para que os militares possam voltar. Eu fico triste quando fala bambambam, nós estamos falando da política que mexe com as pessoas. Faça uma crítica consistente, mas não desta forma. Não desta forma. Eu prefiro ficar com a retidão, com a correção, com a seriedade, com a firmeza e com a prudência que o estadista Arlindo Quinalha tem e terá sempre nas situações críticas em defesa do Brasil. Deputado, nós acabamos de mostrar que os líderes preveem o fim do troca-troca na Câmara. O senhor também faz essa previsão? Eu sou um cavaleiro da esperança, como você o é com uma mãe grávida. Quem não tem esperança tem que desistir de fazer política. Esperança, fé, utopia e sonhos.
Deputado, só os líderes, como a gente acabou de mostrar aqui, prevêem o fim desse troca-troca. Agora, a Folha de São Paulo, que está em algum lugar deste monte de jornais, traz uma matéria dizendo que a cúpula da Câmara pressionou o Supremo. Deputados advertiram ministros de que cassação em massa provocaria crise. Deputado Temer teve encontro com Celso de Mello. Pelo menos 3 líderes de partidos diziam que Casa não deveria cumprir ordem para caçar deputados em razão das trocas de legenda. O jornal insinua maliciosamente que Arlindo Quinalha estaria nisso daqui, embora não tenha nenhuma informação de que Quinalha tenha participado disto. Tem 3 líderes partidários. A foto aqui é porque ele participou de uma comemoração do Dia dos Animais. Você está do lado desse cachorrinho aqui. A cúpula da Câmara teria pressionado o Supremo. Você acha que o Supremo se submete a pressões aqui de líderes partidários, uma decisão dessa importância, deputado? Paulo José, com essa pergunta você respondeu o que eu iria te responder ao telespectador. Tá? Mas evidente que numa democracia, e nós temos que lutar como ninguém, tá? Pelo fortalecimento da democracia, é possível que as pessoas conversam, mas o Supremo não se submete, não se sujeita. Isso aí não é um torcedor, na tela ali pressionando o bandeirinha, um jogador na partida aí, um fla-flu. Não, de forma nenhuma. A primeira Constituição brasileira, depois de 2 décadas da ditadura militar, completa no próximo ano 20 anos. As comemorações já começaram. Uma exposição aberta aqui na Câmara lembra os momentos principais da Carta, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Os companheiros, as autoridades. No dia 5 de outubro de 1988, o Congresso Nacional promulgou a nova Constituição brasileira. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude e se cumpra. O momento, registrado pelo fotógrafo Fernando Bezerra, faz parte da exposição Ulisses, uma homenagem ao deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte e considerado um dos símbolos da resistência democrática. O povo tinha muita esperança de ter aquilo que o doutor Ulisses anunciou no final, de uma forma linda, e está aí, a gente viu, as mudanças continuam acontecendo, né? O Brasil é uma nação jovem e essas conquistas, algumas trouxeram discussões, questionamentos, né? Mas ela ainda está se consolidando. A exposição comemora os 20 anos da Constituição Federal. O presidente da Câmara, deputado Arlindo Quinalha, lembrou que a Carta Magna de 88 restaurou o Estado Democrático de Direito e ampliou as liberdades civis e os direitos e garantias dos cidadãos. A convocação da Constituinte, no final de 1985, foi um momento decisivo no processo de democratização do país e um dos resultados das lutas travadas por diversos setores da sociedade desde o golpe militar de 1964. Esse exemplar faz parte da primeira publicação da Constituição de 88, é de uma servidora da Câmara dos Deputados. O exemplar é assinado por vários parlamentares da época, entre eles o deputado Ulisses Guimarães. Participaram da Assembleia Nacional Constituinte 590 deputados, entre efetivos e suplentes. Destes, 40 estão no exercício do mandato. O deputado Mauro Benevides conta com orgulho que foi o primeiro vice-presidente da Assembleia Constituinte. O grande objetivo da Carta era fazer cessar um quadro de anormalidade institucional naquela transição do governo Sarney, a fim de que se chegasse à meta almejada, que era o Estado Democrático de Direito. Deputado Tarcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Em 1992, Ulisses Guimarães, do seu partido, sofreu um acidente de helicóptero e faleceu. Se ele voltasse hoje, o que ele acharia do PMDB de hoje? Ele gostaria. O PMDB hoje é o maior partido do Brasil, o maior prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, né? Tem propostas hoje bem claras em relação à educação, luta pela educação fundamental e profissionalizante, bem claro em relação ao sistema de saúde, dirigido muito bem para um homem equilibrado, o deputado Michel Temer. Mas ele diria assim, continua as diferenças internas que qualquer partido tem. O partido do presidente tem 99 facções dentro, nós também temos. O mais importante é assim, Ulisses faz falta, porque ele, e ontem eu participei lá no Senado das homenagens a ele, ele era um homem pobre, um homem que se entregava, que se doava para a política e foi um herói para a democratização. E esse foi o objetivo maior da Constituição. Essa Constituição, que nós passávamos um período de chumbo, eu fui preso durante a Revolução, um período de chumbo. Então havia necessidade, como o deputado Mauro Benevides disse, Estado democrático. Mas do outro lado, uma pequena observação. Essa Constituição colocou muito mais direitos e poucos deveres. E essa Constituição está muito pesada. Você acha que precisa de uma revisão constitucional no Brasil? Não, eu estou fazendo uma observação. E eu ouvi um conselho dizer assim, nós esquecemos, quem defendia os direitos esqueceu de conversar, quem defendia os direitos. Quem defendeu os direitos esqueceu de conversar os deputados que defendiam os deveres. Então, essa é uma razão também que nós temos essa carga tributária aí de 38%, que o brasileiro trabalha 3 meses em impostos para ter serviços em nível de Angola. Olha a crise da saúde que existe. Agora, só essa observação. Mas ela tem que ser saudade e Ulisses, devia ser santificado, mas não pode. Deputado, Jornal Globo de hoje, como vários outros jornais, a gente vai mostrar aqui, enquanto o senhor estiver falando, tratam dessa substituição, polêmica substituição de Pedro Simão e Jarbas Vasconcelos na Comissão de Constituição e Justiça por aliados de Renan. O próprio Jornal Globo lembra logo aqui, num gesto só comparável ao de Orestes Quercia e os anões do orçamento, que em 92 impediram Ulisses Guimarães de presidir a CCJ da Câmara, o PMDB excluiu ontem da CCJ do Senado Pedro Simão, seu conterrâneo, e Jarbas Vasconcelos de Pernambuco. Figuras históricas do partido, os dois foram substituídos por aliados de Renan Calheiros. O jornal Correio Brasiliense dá uma foto de Pedro Simão, aqui com o polegar para cima, dizendo: a ditadura não conseguiu me caçar, e agora me acontece isso. Com a ajuda do líder do PMDB, Valdir Raupp, aliados de Renan Calheiros afastam 2 adversários da Comissão de Constituição e Justiça. Aspas. Nada dessa turma me surpreende. Fecha aspas, reagiu o PMDBista gaúcho. Como é que se ouviu essa decisão do comando PMDB de retirar esses 2 parlamentares da Comissão de Justiça para colocar 2 aliados de Renan Calheiros no lugar deles? Minha solidariedade absoluta ao senador Jarbas Vasconcelos e ao senador Simão. O senador Simão é um ícone, é uma luz, é uma estrela que precisa ficar no Senado, por tudo que ele foi, é e o será. E Jarbas Vasconcelos foi nesta casa, foi um grande executivo em Pernambuco e agora voltou. Ulisses não faria isso, o Renan nega, Ulisses não faria isto. Mas é importante dizer para o telespectador que isso foi uma decisão da liderança do PMDB no Senado. Realmente não foi decisão, não tem nada a ver com isso? Espera um pouquinho. Não foi decisão da executiva do PMDB nacional. Em absoluto, é uma decisão da liderança do PMDB. Não, isso é triste, isso é ruim, eu não concordo, realmente eu não concordo. Isso não é bom para o PMDB do Senado, não é bom para o PMDB como um todo, não é bom
para a política que nós precisamos do país. Mas o senhor acha que o presidente do Senado, Renan Calheiros, tem algo a ver com a troca? Eu não sei, ele negou. Ele negou, disse que não tem nada a ver, disse que é uma decisão partidária, disse que ele é presidente... Não, partidária não é da liderança do Senado. Partidária se fosse o PMDB nacional. Mas de qualquer maneira, ele disse que não é... O Estado Nacional não concorda com isso. Não é uma decisão que tem interferência do presidente do Senado. Agora, deputado, o jornal Folha de São Paulo traz mais uma suspeita sobre o senador Wellington Salgado, da tropa de choque de Renan Calheiros. Desta vez, com acusações aqui de um desvio de 7 milhões. O valor se refere ao período entre 2000 e 2002, quando o senador era diretor da ASOEC, procurador da República, solicitou ao STF que o senador Wellington Salgado seja ouvido pela Polícia Federal. Ele é suspeito de ter desviado quase 12 milhões de dinheiro público quando dirigiu a ASOEC, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. De maio de 2000 a dezembro de 2002, o imposto desviado somaria 7,74 milhões, incluindo multa e juros. De março de 2003 a dezembro de 2005, seriam mais 4 milhões. Salgado era diretor responsável pela SOEC nos 2 períodos. Uma acusação como essa aparecendo agora é o que? É coincidência ou o senador se enfraquece mesmo? O Correio Brasiliense já anuncia aqui que ele, agastado com essas acusações e por problemas também de família, que estão dizendo que ele não precisa se expor tanto, deveria se afastar e ele já cogita disto. Diz aqui, aliado pode sair. Acusado de fraude pela CPI dos Correios. Ele já é o suplente, assumiria no lugar dele o seu segundo suplente, né, de Hélio Costa. Como é que o senhor avalia essa situação? Antes de responder, voltar à questão anterior, o PT, por exemplo, expulsou do partido o deputado Eduardo Jorge, em 96, que votou pela saúde, em 1996. Né? Então, ações desse tipo agora no Senado, ou na época o PT fez na Câmara, não podem ser aceitas. Essa questão do senador é uma questão da Receita Federal. A Receita Federal que precisa agir, dar direito à defesa e agir. Não faço mais comentários. A seguir, Comissão de Orçamento vai a Salvador ouvir sugestões da população sobre os gastos públicos e as últimas notícias dos jornais. No próximo bloco do Primeira Página. Por favor.